Tem Timão no ar. Repórter Rodrigo Bessoni. Fala, Bessoni. Esse Corinthians, Bessoni, tem boas notícias pro Corinthians hoje. O que você traz pra gente? Grande abraço, Bessa. Fala, Alex. Um abraço para você, um abraço para todos os nossos ouvintes. Um dia muito movimentado no Corinthians, muitas notícias. Vou começar pela principal. O Corinthians anunciou a devolução de Ione Gonzalez. Não vai pagar 3 milhões de euros, quase 20 milhões de reais. Vai se aproveitar de uma cláusula que dizia que ele era obrigado a fazer 5 jogos para poder permanecer. Ele não fez, ele fez 4 jogos durante o empréstimo e o Corinthians anunciou a devolução em nota oficial, agradeceu ao jogador. Muitos torcedores comemoraram e alguns ficaram preocupados em relação ao Pedrinho. Se, como é o Benfica, é o mesmo clube, se tem alguma coisa a ver, se a liberação do Pedrinho pode não acontecer, se o Pedrinho pode, enfim, pode miar, vamos dizer assim, aquela negociação do Benfica de 20 milhões de euros pelo Pedrinho. A gente ouviu o Will Dantas, o agente, o empresário do Pedrinho. Eu vou trazer um trechinho aqui para vocês verem, ouvirem no caso. A negociação do Ione com o Corinthians é uma, a negociação do Benfica com o Pedrinho é outra, totalmente diferente. Tem nada a ver com o Ione, entendeu? Se o Corinthians não vai exercer opção de compra, isso está em contrato, né? Mas não está em contrato, em nenhum contrato está escrito que a negociação do Pedrinho envolve o Ione. Não existe isso. Então tá aí o Will Dantas falando que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é uma notícia boa para o corintiano, não para aquele que gostava muito do Pedrinho, mas pelo valor que certamente vai fazer muita diferença para o Corinthians, 120 milhões de reais vai fazer muita diferença. A diretoria do Corinthians tomou essa decisão porque ela está muito pressionada, Alex, muito mesmo, sócios, conselheiros, oposição, torcidas organizadas, torcedores nas redes sociais, para o time parar de gastar, parar de querer investir dinheiro em contratação, sendo que a situação financeira é ruim. A diretoria, então, muito pressionada, já tinha mandado paralisar as negociações com o Marcinho do Botafogo e agora vai devolver também o Ione Gonzalez. O Cantilho, o volante colombiano, testou positivo para o novo coronavírus, está fora do Campeonato Paulista, porque ele vai ter que entrar em quarentena, então ele já está fora, ele não vai jogar nem contra o Palmeiras e nem contra o Oeste também, uma perda muito grande para o Corinthians, para o Thiago Nunes. O Cantilho vinha muito bem antes da paralisação e certamente é um grande problema para o Corinthians. Corinthians, inclusive, Alex, que vai treinar nesta quarta-feira na Arena, uma novidade já para aproveitar o ambiente aí, enfim, aquele ambiente de silêncio do estádio. Acho que o Thiago vai levar os jogadores lá para começar a entender como é jogar nesse estádio vazio, e é uma espécie de adaptação, isso é muito interessante também. Na noite de ontem, mais um problema fora de campo, o Conselho de Orientação do Corinthians também sugeriu, por 6-5, a reprovação das contas de 2019. É mais uma derrota, o Conselho Fiscal já tinha feito a mesma coisa, é mais uma derrota para o André Sanches, mais um momento complicado, político para ele, e agora resta aí a votação em si do Conselho Deliberativo, ainda sem data marcada. Alex, o Corinthians foi condenado a pagar quase R$1 milhão para o Clodoaldo, o Clodô Eto'o, aquele atacante de 2007 que ficou muito conhecido ali na época do rebaixamento, né? Ele fez o gol contra o Grêmio naquele último jogo. 8 anos depois, o processo durou 8 anos, foi até o STF lá em Brasília e o Corinthians terminou condenado quase R$1 milhão, 924 mil, mais um problema com ação trabalhista para o Corinthians. Então é isso, Alex, um dia muito movimentado, muita notícia no Corinthians, a gente tentou aqui trazer um pouquinho de tudo, realmente um dia muito quente no Corinthians. Abraço a todos. Valeu, grande abraço, Rodrigo Bessoni. Só notícia ruim do Corinthians, hein? Que coisa, rapaz, tá feia a coisa do lado do Corinthians, hein?